Ouça agora uma palavra com o pastor Roberto Sardinha. Amém? Hoje é dia das mães, nós vamos falar da sabedoria, porque o que uma mãe precisa, o que um pai precisa, o que um filho precisa, o que todo ser humano precisa, o que todos os membros de uma família precisam, é de sabedoria de Deus. Glória a Deus, igreja. Amém? Então vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Sabedoria de Deus, declara a mente de Cristo ativada em todos nós. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Qual é o princípio do saber? O temor do Senhor. Quando estiver faltando o temor do Senhor em você, desperte. Amém, igreja? Acorde. Se estiver faltando o temor de Deus em você. Pastor, como é que eu vou saber isso, que está faltando o temor de Deus em mim? Quando você faz uma coisa errada e você não se importa com isso. Você não sente nenhum constrangimento com isso. Está faltando o quê? Temor do Senhor. Amém, igreja? Quando há temor do Senhor, vem logo um constrangimento do Espírito Santo. É na verdade. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque o meu Deus, Ele não pisca, Ele não cochila, Ele não dorme. Ele está vendo o que eu estou fazendo. Glória a Deus, igreja. Aí vem o temor. Amém? Vem o respeito para com Deus. Glória a Deus, igreja. Eu não posso fazer isso porque o meu Deus me dá tudo. Amém? Se está escrito que o que eu semeio eu vou colher. Então, se eu semear uma coisa ruim, eu vou colher as consequências dessa coisa ruim. Amém, igreja? Então, deixa eu pedir a direção a Deus, deixa eu entrar em comunhão com Deus, deixa eu buscar ao Senhor, para que eu não caia nesse erro. Glória a Deus, igreja. Amém? Né? Porque existe o final da história, mas tem o início da história. E o mal deve ser cortado pela raiz. Glória a Deus, igreja. Não devemos esperar o final da história. Amém? Se você vê que o negócio está desandando, tem alguma coisa errada, né? Você tem que começar a conversar mais com Deus, a orar mais, a buscar mais a Ele, né? Para você tentar descobrir o que está acontecendo. Amém? Porque Deus, Ele pode provar os corações, não pode? Pode. Jó era perverso? Jó era homem justo. Deus elogiava Jó. Ele era o maior do Oriente. Glória a Deus, igreja. Mas Deus não provou o coração dele? Provou. Abraão, Deus não provou o coração dele? Provou. Amém, igreja? O apóstolo Paulo não tinha uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Evangelho? Tinha. Mas não passava por muitas provações? Foi ou não foi? Né? O que Jesus falou a respeito de Paulo? Esse é para mim um instrumento escolhido, e ele verá o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, se Deus quiser provar o coração, Ele prova. Glória a Deus, igreja. Mas tem às vezes que não. Tem às vezes que você faz a coisa errada e insiste na coisa errada. O que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? A casa vai cair. Glória a Deus, igreja. Você insiste, você está vendo que está errado. Na verdade, você até se conscientizou de que está errado, porque você é um conhecedor da palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. E continua insistindo no erro. Não vai ter a consequência, não vai? Vai ou não vai? Vai. Amém, igreja? Porque você insistiu no erro. Amém? Você semeia, você colhe, né? Você está vendo que a coisa está errada, você para. Por que você para? Porque você tem temor a Deus. É o princípio do conhecimento, princípio do saber. Está escrito aí. Glória a Deus, querido. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Desprezar a sabedoria e o ensino de Deus, a sabedoria e o ensino da palavra, desprezar isso é o que? É uma loucura. Amém, igreja? Veja bem o termo que ele usou. Ele não usou tolo, não usou nécio. Amém, igreja? Né? Rebelde, nada disso. Ele usou a expressão
louco. É uma verdadeira loucura fazer isso. Glória a Deus, igreja. Amém? Né? A pessoa louca, ela não sabe o que faz. É na verdade. Um louco não é uma pessoa inconsciente. É na verdade. O louco é igual ao embriagado, ele não sabe o que faz. É igual a criança, não sabe o que faz. Glória a Deus, igreja. Né? Então, você não ter temor a Deus, você está cometendo loucura. E quando a gente faz loucura, tem consequência boa ou ruim? Ruim. Qualquer loucura que você fizer vai ter consequência ruim. É na verdade. Né? Você sair aqui pela rua e agredir todo mundo, não é uma loucura? Sem mais nem menos? Né? Quem está louco está agredindo todo mundo pelo meio da rua, sem motivo nenhum. Não é uma loucura? Não vai ter uma consequência? Vamos chamar a polícia, vamos chamar a camisa de força para você, vamos, né? Porque você está fazendo uma loucura. Então, desprezar o conhecimento de Deus, o ensino de Deus, o ensino que a palavra de Deus traz, é uma verdadeira loucura. Mas eu declaro você não sendo louco, eu declaro você sendo sábio. Diga, eu recebo essa palavra. Tendo juízo perfeito, tendo sino. Glória a Deus, igreja. Amém? Aí mesmo, versículo 32, aí Provérbios 1:32. Os nécios, o que significa nécio? Tolo. Amém, igreja? Pessoa tola, pessoa boba. Amém? Pessoa sem consciência, sem noção das coisas. Glória a Deus, igreja. Os nécios são o quê? Mortos. São mortos pelo quê? Pelo seu desvio. Eu declaro aqui ninguém desviado da graça de Deus. Faça o termo, declaro você firme na graça de Deus, meu irmão. Você já conversou com uma pessoa na rua e a pessoa falou assim para você: eu sou desviado. Já aconteceu? Falar isso com você? Muitas vezes, né? É até comum, né? Você vê que a pessoa conhece a palavra, você começa a conversar com ela, você vê que ela conhece a palavra, até cita os versículos, né? Assim, né? Aí ela vai e confessa, ela fala: que eu estou desviado da igreja, estou desviado de Deus. Não é assim que ela fala? Né? E o que acontece com essa pessoa que está desviada? O que você vê nela? Você vê luz nela? Vê paz nela? Vê alegria nela? Normalmente o que você vê nessa pessoa? Um vazio. É na verdade. Um vazio, né? Aquele brilho nos olhos já não está mais tão intenso. Glória a Deus, igreja. Né? Você vê uma agitação na pessoa, você vê uma ansiedade na pessoa, você vê a pessoa se comportando quase igual a uma pessoa incrédula, uma pessoa que nunca conheceu a palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. Por que ela está ali morta? Por causa do seu desvio. Não está escrito aí? Os nécios, os tolos. Quem é tolo? Quem é louco? Quem despreza a sabedoria de Deus. Foi o que nós lemos lá no versículo 7? Amém, igreja? Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar. É bem-estar ou é impressão de bem-estar? Uma coisa é um fato real. Glória a Deus, igreja. Outra coisa é uma impressão. Né? Estou tendo a impressão de que está tudo bem. Né? Quer dizer, essa impressão no caso aí é uma ilusão. Amém, igreja? Porque quem é nécio, quem despreza a Deus, pode estar bem? Depois de conhecer a palavra, desprezar a palavra, a pessoa pode estar bem? Ela pode até achar que está bem. Talvez no início, né? Tem gente que chega ao ponto de dizer assim: agora que eu parei de ir para a igreja, minha vida está até melhor, minha vida até melhorou. Essa pessoa está com a impressão de bem-estar. É ou não é verdade? Né? Mas aí tem aquela história, né? Me aguarde. Não é verdade, igreja? Né? Me aguarde. Porque vão vir situações. Vão vir situações. E nessa hora vai vir aquela pergunta que o cancioneiro popular faz: e agora, José? Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Quando vier a situação, e agora? Desprezou a Deus? Não quer saber mais de Deus? E quando vem a situação? Porque as situações acontecem. Acontece ou não acontece? Né? Então nós não podemos desprezar. Está dizendo aqui: e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva a quê? A perdição. A pessoa acha que está tudo bem. Longe de Deus está tudo bem, igreja? Longe de Deus está tudo mal. Longe de Deus está
péssimo. Amém, igreja? Glória a Deus. Longe de Deus é horrível. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, eu não estou vindo para a igreja, mas eu estou bem com Deus. Tem gente que tem essa mania, né, de separar Deus e a igreja. A igreja, ela é o que de Jesus? Ela não é a esposa de Jesus? Sim ou não, igreja? O Jesus é noivo até hoje. Um dia ele vai na cruz do Calvário, um dia ele vai nos salvar, um dia desposar e vai nos salvar. Isso vai acontecer um dia, igreja? Está escrito lá em João, né? 19:30. Está consumado. Não foi as últimas palavras dele na cruz? Amém, igreja? Está consumado. Glória a Deus, igreja. Né? É igual o casal quando está lá no altar, né? Quando fala ali, eu aceito, né? Quando dá o amém final, troca a aliança, está feito o compromisso. Glória a Deus, igreja. Né? Então a igreja, ela é a esposa. Ela não é mais a noiva esperando o noivo, não. Isso aí é o tempo de Jesus de Nazaré. Estamos no tempo de Jesus de Nazaré? Estamos no tempo do ressuscitado. Né? Quando a pessoa começa a frequentar a igreja no Vupac, essa é uma das primeiras coisas que ela aprende. É ou não é verdade? Sim ou não, igreja? Ela saber que o tempo de Jesus de Nazaré é um tempo e que depois da cruz, hoje, no tempo da graça, no tempo do ressuscitado, é outra coisa. É uma coisa superior, uma coisa nova. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Então, a igreja, ela é a esposa. Quando o homem e a mulher se unem, os dois não se tornam uma só carne. Jesus e a sua igreja se uniram, se tornaram um só espírito, uma coisa só. Você é um com Cristo. Você está assentado em lugares celestiais junto com Cristo Jesus. Ele está dentro de você. Ele estabeleceu o reino dele dentro de você. Amém, igreja? Por que tem o reino de Deus na terra? Porque tem nós aqui na terra. Amém? Você não está aqui na terra? Ou você já foi para o céu? Não, você está aqui na terra. Amém, igreja? O que está dentro de você? O Espírito de Deus, o reino de Deus, a Jerusalém celestial está dentro de você. O próprio Deus habita dentro de você. Glória a Deus, igreja. Que é tudo uma coisa só. Glória a Deus, igreja. Deus é um só. Amém? Graças a Deus. Então, você é a esposa amada. E tem gente que separa. Não estou indo para a igreja, não estou afastado da igreja, mas estou bem com Deus. Tem pessoas que até se voltam para doutrinas aí, hereges, né? Doutrinas inventadas pela cabeça do homem, e diz assim, Deus é comigo. Deus é com a pessoa que está seguindo a mentira? Deus é com a pessoa que está desprezando Deus? Não. Deus vai repreender essa pessoa para ver se ela volta para os caminhos dele. Amém, igreja? Para ver se ela acorda. Glória a Deus, igreja. E se não acordar, vai acontecer o que com ela? Está escrito aí. Vai ser levada à perdição, porque ela está achando que está tudo bem. Mas como a gente costuma dizer aqui, no início tudo são flores. Amém, igreja? Né? Mas depois vem as lutas, vem ou não vem? E aí? Né? Enquanto estava tudo bem, ela estava com uma falsa impressão. Né? Estava agindo como um louco. Amém, igreja? Mas depois vem as lutas. Como costumo dizer, dor de barriga não dá uma vez só. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós não temos que ser agradecidos. Aquela passagem dos 10 leprosos é bem conhecida. É na verdade. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Só um. Amém, igreja? 9, foram embora. Isso se chama ingratidão. É igual a pessoa vir na igreja, receber a benção, pegar a benção, colocar debaixo do braço e sair pela porta e tchau, Jesus. Não quero compromisso contigo, não. O rapaz namora a menina. Namora. Aí um dia o pai da menina falou, vou dar uma prensa nesse cabra. Vou ter uma conversa séria com ele. Ô, fulano, como é que é? Você que não quer... você vai casar com a minha filha ou não vai? Né? Dá uma prensa. Você sabe quanto custa 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão? Né? O pai vem com essas conversas assim, né? Aí no dia seguinte, cadê o sujeito? Sumiu na poeira. Queria compromisso? Não queria compromisso. Amém, igreja? Não queria compromisso. Ele não é namoradinho.
nem noivo ele é marido da igreja. Amém, igreja? A igreja e ele é uma coisa só. Glória a Deus, igreja. Assim como uma mulher se une, os dois se tornam uma só carne, também Jesus e a sua igreja se uniram, se tornaram um só espírito. Então ele quer não um flerte, uma paquera, ele quer compromisso. Glória a Deus, igreja. Então não existe essa coisa, estou bem com Deus, não estou indo para a igreja não, mas estou bem com Deus. Esse Deus, que a pessoa diz que ele está bem com ele, não diz lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, fala ou não fala? Se Deus manda você congregar e você não congrega, como é que você está bem com Deus? Na desobediência você está bem com Deus? Na rebeldia você está bem com Deus? Está nada. Está com uma falsa impressão de que está bem. Amém, querido? Mas longe do Senhor, a gente não está bem coisa nenhuma, a gente está mal. Mas eu declaro sabedoria para você também. Amém, querido? Versículo 33. Mas o que me der ouvidos, o que der ouvidos a Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? Habitará seguro. Ah, sei, pastor, ele vai morar numa fortaleza. Sim, vai morar numa fortaleza, sim. Uma fortaleza chamada Deus. Amém? Uma fortaleza feita pelo homem, uma fortaleza de pedra, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque em vão vigia a sentinela se Deus não guardar a cidade. Amém, igreja? Ela pode morar numa caixa forte, igual o tio Patinhas. Não vai adiantar nada. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Porque a fortaleza, na verdade, é Deus. Quem der ouvidos a Ele, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos dar uma salva de palmas para nosso Deus? Lembra que nossa carne sempre tenta colocar medo em nós? Sim. É na verdade. Porque você com medo, você não é um instrumento útil na mão de Deus. É na verdade. Sim ou não, igreja? Você pode reparar que todos que foram corajosos foram instrumentos úteis na mão de Deus. Foi ou não foi? Né? Davi não foi instrumento útil? Ele era medroso ou corajoso? O apóstolo Paulo era medroso ou corajoso? Corajoso. Amém, igreja? Gideão e tantos outros, Sansão, glória a Deus, igreja. Né? O profeta Elias era um grande profeta, mas no momento que ele teve medo, o que aconteceu com ele? Se escondeu numa caverna e acabou o ministério dele ali. Foi ou não foi? Foi substituído por Eliseu. Amém, igreja? Porque ele teve o quê? Medo. O apóstolo Pedro andava sobre as águas. No momento que teve medo, o que aconteceu com ele? Afundou nas águas. Então nossa carne tenta colocar medo, porque aí você não tem como ele te usar. Como é que ele vai te usar se você está escondido? Amém, igreja? Né? O exército de Israel estava escondido enquanto Golias esbravejava lá. Amém, igreja? Não foi assim? Ele estava escondido lá, enquanto Golias lançava o desafio. Não era assim? Ele chegava lá, queria duelar com alguém. Como é que é? Não tem ninguém aí não? Para me encarar, né? Eles todos escondidos. E quando Davi escutou aquilo, Davi prontamente, quem ele pensa que é para falar assim do exército dos Deus vivos? Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Não estou falando para você ser valentão não, igreja. Declaro você sendo manso. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés era o mais manso dos varões da terra. Glória a Deus, igreja. Por isso que ele foi o grande profeta que foi, o grande líder que foi. Porque ele era manso. Para ser usado no poder tem que ter mansidão. Glória a Deus, igreja. Mas não confundir com covardia. Glória a Deus, igreja. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de moderação, de poder. Glória a Deus, igreja. Amém? E aqui está dizendo que quem der ouvidos vai habitar seguro. Eu declaro os filhos dando ouvidos aos pais, aos conselhos dos pais. Amém, igreja? Declaro os pais, a mãe, o pai, também dando ouvidos à palavra de Deus para poder educar bem seus filhos. Glória a Deus, igreja. Amém? Lá aí em Provérbios capítulo 2 aí mesmo, versículo 1. 2:1. Filho meu, olha só como ele se dirige, né? Ao leitor. Você não é o leitor? Você não está lendo aí? Sim.
Pastor, como é que ele se dirige a você? Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Ele mandou fazer o quê? Fazer o quê com os mandamentos? Esconder. Esconder. É para deixar à mostra? Hã? É para o quê? Preservar. Tem que esconder. Anda como um pedaço de papelão velho aí pela lapa, para cima e para baixo. O que vai acontecer com você? Vai vir logo alguém roubar aquele papelão velho de você. É isso que vai acontecer? Ih, ali um papelão velho, vamos lá, vamos roubar ele. É assim que acontece, igreja? Mas anda com uma barra de ouro para cima e para baixo aí, para ver quanto tempo dura a barra de ouro na tua mão. Amém, igreja? O papelão velho você vai andar, mostrando para todo mundo. Ninguém vai querer roubar, é na verdade. Mas uma barra de ouro todo mundo quer roubar, é na verdade. Aí o que você faz com a barra de ouro? Você esconde. E aqui eu digo para você, isso que você está lendo aí vale mais do que uma barra de ouro. É para esconder. Amém, igreja? Glória a Deus. Esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares, tem um si na frente, não tem? Eu queria saber quem foi o sujeito que botou o si na Bíblia. Ou um negócio para atrapalhar esse tal de si. Podiam tirar o si da Bíblia, né? Quem botou o si na Bíblia foi Deus. Amém, igreja? Diga assim comigo, igreja, tem condição. Tem condição. Amém? Glória a Deus, igreja. Você vai entrar no estádio de futebol. Se você não tiver ingresso, você entra? Se você entrar numa festa, num evento, se você não tiver ingresso, você entra? Não. Amém, igreja? Qual é a condição para você entrar? Tem que pagar o ingresso, tem que ter o ingresso. Amém? Qual é a condição para eu matar a minha sede? Beber água. Tem como matar a minha sede sem beber água? Não. Então diga mais uma vez comigo, igreja, tem condição? Tem uma condição aí, não tem? Só se você clamar. Amém, igreja? Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Abençoado, olha para mim um minutinho. Se eu disser assim para você, olha, tem um baú ali cheio de moeda de ouro escondida ali. Quem achar pode levar. Meu irmão, você vai fuçar tudo até achar. Não é verdade? Você vai comprar uma casa para sua família, você vai comprar um automóvel, vai comprar um monte de coisa, vai pagar dívida dos seus familiares, né? Vai ser uma coisa boa, não vai? Achar um baú cheio de ouro ali? Né? Aí como é que você procura um baú cheio de ouro? Com muito afinco, com muita disposição, com muita dedicação, não é assim, igreja? Você está procurando uma coisa à toa? Se eu disser para você que tem um pedaço de papelão velho, você vai procurar? Nem procurar você vai, é na verdade. Né? Mas se for prata, se for ouro, conforme está dizendo aqui, você vai procurar bastante. Amém, igreja? Ele está dizendo você procurar a sabedoria de Deus como se você estivesse procurando um tesouro, como se você estivesse procurando um baú cheio de moeda de ouro. Glória a Deus, igreja. Amém? Né? E como tesouros escondidos a procurares, versículo 5. Então, só então, glória a Deus, igreja. Tem condição ou não tem? Não é uma condição? Não é condicional? É. Amém? Tem um se antes, no 4, no versículo 4. Amém, igreja? E no versículo 5 também uma conclusão. Então, só então, se buscares, amém, igreja? Então, entenderás. Entenderás o quê? O temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? A pessoa fica parada, não faz nenhum movimento. Como é que eu faço para achar o conhecimento de Deus? Como é que eu faço? Abençoado, tem que se esforçar. Amém? Tem que se esforçar. Tem que trabalhar. Tem que buscar.
Cada dia um pouquinho. Quantos dias tem um ano? 365 dias. É na verdade. Se todo dia você fizer um pouquinho, no final do ano acumulou 365 pouquinhos. Esses 365 pouquinhos fez um pocão. Fez um montão. Amém, igreja? Né? Foi num estalar de dedo? Sabe por que está todo mundo por aí batendo cabeça? Porque está todo mundo procurando facilidade, procurando atalho, procurando, sabe o quê? A lâmpada mágica do Aladim, a varinha de condom da fada do dente, o pó do pirlim-pim-pim. Estão procurando isso por aí, igreja. É a rosinha, é a canetinha ungida, é o violão mágico, é não sei o quê. Amém, igreja? Ou então faz isso, faz aquilo, sobe um monte, desce um monte, faz vigília, faz campanha, faz corrente, desafio, sacrifício e por aí vai, né? A pessoa está procurando uma coisa que apertou o botão, resolveu. É isso que elas estão procurando. É aí que elas são enganadas. Amém, igreja? É aí que elas são enganadas. Porque elas foram atrás de facilidade. E aqui está dizendo que é para você procurar como quem procura prata, quem procura ouro. Ninguém acha ouro e prata com facilidade. Glória a Deus, igreja. Porcaria acha com facilidade. É ou não é verdade? Né? Mas coisa boa só com esforço. Glória a Deus, igreja. Amém? Né? E aqui o Senhor está dizendo que se você se esforçar, você vai encontrar. Amém, igreja? Eu declaro todos sendo aqui mais sábios nessa manhã. Diga, eu recebo essa palavra. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Mas você pergunta, qual a sabedoria de Deus para você, meu irmão? Essa palavra é para, sabe para quem? Para quem veio. Amém, igreja? Essa palavra é para você que está aqui. Essa palavra é para mim que estou aqui. Glória a Deus, igreja. Essa palavra, ela é para ser aproveitada. Glória a Deus, igreja. Tem gente que fala assim, eu conheço a Bíblia toda, não preciso ir para a igreja. Mas ela sabe o que ia ser pregado hoje? Não. Ela sabe o que o Espírito Santo ia inspirar hoje? Não. Ela pode conhecer a Bíblia toda, e daí? Ela pode conhecer o livro de Jonas. Mas ele está lendo o livro de Jonas agora? Não. Amém, igreja? Por que adianta ela conhecer o livro de Jonas? Se hoje o livro de Jonas não foi mencionado pelo Espírito Santo. Ou você crê em outra coisa? Você crê que na igreja quem governa é o Espírito de Deus? A igreja é um com Deus. Não foi o que nós falamos aqui? Amém, igreja? Então, você não sabe o que Deus vai trazer. A fé vem pelo ouvir a pregação. Glória a Deus, igreja. E tem que ouvir a pregação com soberba ou com humildade? A mulher hemorrágica, ela tocou na cabeça de Jesus. Não foi na cabeça de Jesus? Foi na cabeça de Jesus que ela tocou? Foi na orla das vestes. Foi na, vamos dizer assim, na bainha da calça. Foi na orla das vestes. Foi embaixo. Amém, igreja? Baixadinha. Humilde. Teve que se prostrar. Amém? Glória a Deus. Antes da mulher hemorrágica, Jesus estava falando com quem? Com Jairo. Não foi com Jairo? Né? Chegou o chefe da sinagoga. Jairo era o quê? Chefe da sinagoga. Amém, igreja? Jairo era um anônimo, uma figura obscura que ninguém conhecia. Jairo era o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga. Amém, igreja? Glória a Deus. Ele tinha um nome? Tinha. Está falando o nome dele lá. Jairo. Todo mundo que lê aquela passagem lá sabe o nome dele. Sabe ou não sabe? Porque está escrito lá o nome dele. Qual era o nome da mulher hemorrágica? Ninguém sabe. Quem sabe? Aquela mulher estava 12 anos sangrando com hemorragia. Amém, igreja? Separada da sociedade, desprezada.
Não fala nem o nome dela ali, nem sabe. E ela vai tocar em Jesus. Ela vai tocar em Jesus, vai lá, peito aberto, nariz empinado. Senhora de si, dá licença aí. Deixa eu, a fulano de tal, passar, que eu quero falar aí com esse tal de Jesus. Foi assim? Não. Não podia nem estar aqui. Estou imunda pela lei de Moisés. Se me descobrirem aqui, eu estou frita. Mas se eu tocar na pontinha, na orla, ali embaixo, vou chegar ali por detrás, assim ninguém vai ver. Se eu tocar ali, eu vou ficar curada. Aí Jesus está andando, aí de repente Jesus, uau! O que foi, mestre? Um besouro te picou? Uma abelha te picou, mestre? O que houve? Que o senhor deu um pulo aí? Alguém me tocou. Aí os discípulos, ele deve estar brincando, só vai estar de brincadeira. Alguém te tocou? Não, 1 milhão de pessoas te tocaram, tá? A multidão te apertando aqui. Não, mas foi diferente. Meu irmão, fé, diga comigo, fé. Fé é um recurso que deve ser usado. Amém? Porque se não usar, sabe o que acontece? Está escrito na Bíblia: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? É um recurso. Quando a pessoa tem esse recurso, sabe quem ela era? Ela era a chefa da sinagoga. Ela era a chefa da sinagoga? Ela era a maioral? Não. Mas ela tinha um recurso. Não estou desprezando Jairo não, porque Jairo também teve fé. Glória a Deus, igreja. Estou fazendo aqui uma ilustração. Amém? Para falar de humildade. Amém? Né? Porque Jairo eu não conhecia, todo mundo conhecia. Quem não conhecia Jairo naquela região? Todo mundo. Era o chefe da sinagoga. Amém, igreja? Mas ela, coitadinha, né? Mas ela foi tuf. Aí Jesus, senti, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder, saiu virtude de mim, saiu o poder de mim. Amém? Glória a Deus. Aí a mulher tremendo, não tinha mais como se esconder. Quando você usa a fé, todos vão saber o que Jesus vai fazer na tua vida. Todos vão ver o milagre. Não adianta nem querer se esconder mais. Tremendo, não podendo mais se esconder, foi lá. Aí todo mundo viu ela, viu ou não viu? A multidão toda. Alguém tinha visto ela antes? Ela deve ter ido ali, entre as pernas ali, todo mundo, tocou ali na hora, na veste de Jesus. Amém, igreja? Aí todo mundo viu, agora todo mundo conhece ela. A multidão inteira conhece ela. Ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém nunca tinha visto. Amém? Filha, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Você vai sair daqui hoje em paz, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pela tua fé em quê? Em Cristo Jesus, na graça do Senhor. Letícia, pela tua fé eu declaro sua mãe livre da depressão, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que você veio buscar por ela. Você não veio buscar por ela hoje? Amém? Você não veio buscar pelo seu problema também, igreja? Pela sua família? Principalmente você, mãe, hoje é dia das mães. Glória a Deus, igreja. Amém? Provérbios, capítulo 23, versículo 13. Não retires da criança a disciplina. Mamãe, não retire da criança a disciplina, mamãe. Amém, igreja? Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Não morrerá. Ah, eu tenho medo de matar meu filho. Não vai matar, não. Amém, igreja? Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Como é que a pessoa vai para o inferno, vai para o diabo, queimar? Nada disso não, isso é bobagem religiosa. Amém, igreja? Inferno é a pessoa ter uma vida infernal aqui na terra. Glória a Deus, igreja? Porque a criança vai crescendo sem disciplina, a vida dela não vai ser um inferno? Vai ou não vai? Vai. Amém, igreja? Glória a Deus. Estou aproveitando aqui o gancho dando um recado para as mamães. Glória a Deus, igreja. Aproveitar e dar um recado para os filhos também. Versículo 22. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Para você, filho, você que ainda tem a sua mamãe, já que hoje é dia das mães, ouve a teu pai que te gerou,
E não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Glória a Deus, igreja. Porque todos os pais vão envelhecer um dia. Amém? Aí você está novinho, né? Está na flor da idade, adolescente, é jovenzinho, né? Ah, mamãe não sabe nada, está velhinha. Papai não sabe nada. Não sabe nem mexer no celular. Né? A geração anterior era meio rústico ali, né? Ah, não sabe nada, né? Não entende nada das redes sociais. Não despreze seu pai e sua mãe, porque foi ele que te gerou, foi papai e mamãe que te gerou. Você nem existiria se não fosse o papai e a mamãe. Amém, igreja? Estou falando para os jovens, mas para quem já tem uma certa idade, ainda tem seu papai e sua mamãe, valorize. Porque se você já tem uma certa idade, ainda tem sua mãe, provavelmente sua mãe está bem idosa. Glória a Deus, igreja. Né? E seu pai também está bem idoso. Né? Mas valorize, não importa a idade que tenham. Glória a Deus, igreja. Porque foram eles que nos geraram. Diga graças a Deus. Vai lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 3 e 4. 1 Timóteo 5, 3. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Paulo falando para Timóteo, para o seu discípulo Timóteo. Dizendo para Timóteo, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus o quê? Progenitores. Progenitores é quem gera a pessoa, quem te gerou. Amém, igreja? Ou seja, teu pai e tua mãe. Glória a Deus, igreja. A seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Quem vai valorizar seu pai e sua mãe, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Naquela época a viúva ficava desamparada e Paulo estava falando para Timóteo: ampara as que forem verdadeiramente viúvas, mas se tiver filho e neto, que eles amparem a sua mãe e a sua avó. Glória a Deus, igreja. Amém? Para aprender, graças a Deus, igreja. Volta lá em Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os, amarra-os perpetuamente ao teu coração. É para deixar se perder? É para entrar para o ouvido e sair pelo outro? É para sua mãe falar assim para você: estou falando grego, menino? Não é para falar isso. Amém, igreja? Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Teu pai e tua mãe quer o teu mal? Não. Ele vai dar mau conselho para você? Não. Quem guarda o conselho do pai e da mãe está muito bem. Glória a Deus, igreja. Quando caminhar vai ouvir aquilo no ouvido. Quando se deitar aquilo vai guardar ele, né? Quando se levantar, você se levanta com aquele conselho ali no coração. Amém, igreja? Né? Quer dizer, aqui na terra quem vai te amar mais do que seus pais? Glória a Deus, igreja. Né? Ninguém. Amém? Só tem um que ama você mais do que seus pais, Deus. Mas aqui na terra, humanamente falando, ninguém ama você mais do que sua mãe, do que seu pai. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, mas aconteceu um problema com meu pai. Não para, perdoa e ame. Glória a Deus, igreja. Libera perdão no coração. Às vezes o pai deixa de desejar. É ou não é verdade? Às vezes a mãe deixa de desejar. Mas eu declaro você amando a si mesmo. Diga glória a Deus. Vai lá em João capítulo 19. Aqui terminamos. João capítulo 19. Maria não era mãe de Jesus. Maria não era mãe de Jesus. Porque Deus não tem mãe. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas Jesus não é a expressão do amor? Ele não desprezava Maria, não, igreja. Aliás, Jesus não despreza ninguém. Glória a Deus, igreja. João capítulo 19.
Veja a providência que Jesus tomou antes de morrer. João capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Estavam as mulheres ali que seguiam Jesus. Amém, igreja? Amém. E Maria estava ali, Maria, mãe de Jesus, estava ali. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, quem é o discípulo amado? Diga João. O discípulo amado disse: mulher. Naquele momento ele estava se despedindo e já não era mais o filhinho da Maria, não. Ele já estava se despedindo como Cristo de Deus. Glória a Deus, igreja. Mas aquela mulher criou ele. Glória a Deus, igreja. Aquela mulher deu de mamar para ele. Amém? Aquela mulher foi escolhida de Deus para cuidar dele, para enquanto ele crescia. Glória a Deus, igreja. Então ele diz assim: mulher, eis aí teu filho. Não vou deixar você desamparada, não. Vou deixar o meu discípulo para cuidar de você, abençoada. Amém, igreja? Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Não tem aquele dogma católico que dizer assim: a Maria, ela pede ao filho para o filho pedir para o pai. Não, isso aí é dogma católico. Amém, igreja? Jesus não é filho de Maria, não. Glória a Deus, igreja. Ele é o Cristo de Deus que veio desse mundo. Maria foi escolhida, bem-aventurada. Amém? E quando ele vai, ele não desampara. Ele fala: Maria, fica com João, João cuida dela. Glória a Deus, igreja. Amém? Então eu declaro esse amor de mãe, de filho, se estendendo. Uma mãe ama muito o filho, mas eu declaro esse tipo de amor, né? Esse amor de uma mãe por um filho, que é o amor humano mais parecido com o amor de Deus, sendo generalizado, que os homens também tenham esse amor. Glória a Deus, igreja. Não só por seus próprios filhos, mas por todas as pessoas, pelo seu próximo. As mães, os pais, os filhos, todos nós que estamos aqui, de todas as idades, de todas as gerações. Temos pessoas aqui com mais de 80 anos aqui nessa manhã, e temos pessoas aqui com 10 anos de idade. Glória a Deus, igreja. Amém? Mas todos nós somos de quem? Filhos de quem? De Deus. Então vou dar uma salva de palmas. Amém, igreja? Amém, igreja? Anote os endereços da sua igreja Novo Pacto. Na Lapa, Rua William Spears, 734, em frente à estação de trem. Quarta-feira, às 9 horas da manhã. Quarta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, às 19 horas. E domingo, às 9 horas da manhã. Igreja Novo Pacto. Igreja Novo Pacto. Acesse o nosso site www.igrejanovopacto.com.br. É um prazer recebê-lo em nosso ministério. Você é um abençoado de Deus.